Você foi o rascunho, Elias, mas eu sou a obra final. O som do meu mundo acabando não foi um estrondo, foi o silêncio. Um silêncio clínico, frio e preciso, como o corte de um bisturi que separa o tecido vivo da necrose. Mas antes de chegarmos ao momento em que as luzes do auditório se apagaram para mim, você precisa entender o peso das minhas mãos. Olhe para elas agora enquanto eu narro isso. Elas são grandes, ásperas, com cicatrizes que contam histórias de vigas de aço que deslizaram e de marretas que erraram o alvo em manhãs de geada. Eu sou Elias, um homem que aprendeu cedo que a vida não te dá nada se você não tiver força para arrancar dela. Por 8 anos, eu fui o motor de uma engrenagem que nunca girou a meu favor. Quando conheci Dara, ela era uma estudante de medicina brilhante, mas sem um tostão no bolso, vivendo à base de café solúvel e sonhos de grandeza. Eu era apenas o cara da construção civil que sabia ler plantas baixas melhor do que qualquer engenheiro recém-formado. Nós éramos jovens, e o amor tem essa capacidade maldita de nos fazer acreditar que somos sócios em uma construção eterna. Eu disse a ela, na nossa primeira noite naquele apartamento que cheirava a mofo: Dara, você foca nos livros, eu foco nos tijolos. Eu vou ser o seu alicerce para que você nunca precise olhar para o chão. E eu fui. Meu Deus, como eu fui! Meu despertador tocava às 4h40 da manhã. O som era um gatilho de dor nas minhas articulações, mas eu levantava. Enquanto ela dormia o sono profundo de quem passou a noite estudando anatomia, eu já estava na rua. Trabalhei em obras que hoje definem o horizonte desta cidade. Carreguei sacos de cimento até que meus ombros parecessem fogo vivo. Fiz turnos dobrados, vigias noturnas e peguei cada bico de encanador ou eletricista que aparecia nos fins de semana. Cada centavo que entrava na minha conta era imediatamente transferido para a dela. Mensalidades, livros que custavam o preço de uma geladeira, congressos em hotéis de luxo onde ela precisava fazer networking. Eu não me importava em usar a mesma bota furada por 2 anos. Eu não me importava em jantar pão com ovo sozinho na cozinha enquanto ela estava em jantares de gala da faculdade. Eu achava que estávamos construindo um império. É por nós, Elias, ela dizia, sempre que eu chegava em casa exausto demais para sequer tomar banho antes de apagar no sofá. Em breve, eu serei a doutora Dara, e você nunca mais vai precisar carregar um tijolo na vida. Essa promessa era o meu combustível. Ela me moldava, ela me usava para sustentar a fachada de excelência que ela precisava projetar para os seus colegas de elite. Eu era o segredo sujo dela? Às vezes eu pensava nisso, mas afastava o pensamento como quem espanta uma mosca. Eu era o alicerce, e fundações ficam no escuro, debaixo da terra, certo? É assim que a engenharia funciona. No último ano da residência, algo mudou. A névoa começou a baixar. Dara já não me pedia para buscá-la na porta do hospital. Ela preferia pegar um carro de aplicativo. Ela dizia que era para eu não me cansar, mas eu via o jeito que ela olhava para minha caminhonete velha, manchada de tinta e poeira de brita. As conversas no jantar, que antes eram sobre nossos planos de comprar uma casa de praia, passaram a ser sobre Dr. Renato, Dr. Henrique e as dinâmicas de poder da alta sociedade médica. Eu me sentia um estrangeiro falando a minha própria língua dentro de casa. Eu falava de prazos de entrega e resistência do concreto. Ela falava de status e de como a imagem era tudo naquele novo mundo. O dia da formatura foi o ápice de tudo. O sol de outono estava pálido, filtrado pelas vidraças monumentais do auditório de mármore. Eu estava lá, na terceira fila, com um paletó que comprei em uma liquidação, sentindo que meus dedos eram grandes demais para aquele ambiente tão delicado. Quando o nome dela foi chamado, o tempo parou. Dara Vasconcelos. O selo dourado foi colocado no peito. Ela era a obra-prima. E eu sentia que meu trabalho estava feito. Eu estava pronto para o nós. Mas no estacionamento, longe dos flashes e dos sorrisos falsos dos novos colegas, o ar esfriou 10 graus. Ela caminhou até mim com a postura de quem está prestes a realizar uma cirurgia de emergência. Não houve beijo, não houve conseguimos. Ela apenas me estendeu um envelope pardo, o mesmo que você usa para entregar exames fatais. Elias, ela disse, e a voz dela não tremia.
era firme, metálica. Você cumpriu o seu papel. Sem você, eu não estaria aqui hoje, e eu reconheço isso. Mas olhe para mim, e olhe para você. Nós habitamos universos que não se cruzam mais. Eu não posso levar o cheiro de cimento para os hospitais onde eu vou operar. Eu tentei falar, mas minha voz saiu mais baixa do que o normal. Meu peito parecia comprimido por uma prensa hidráulica. Eu perguntei o que aquilo significava. Ela deu um passo à frente, ajustou o seu jaleco impecável e disse a frase que mudaria a minha biografia para sempre. Elias, você foi o rascunho, mas eu sou a obra final. O rascunho a gente descarta quando o projeto está pronto. Ela virou as costas e entrou no carro de um colega que já esperava. Eu fiquei lá, no meio do estacionamento, com um envelope pardo na mão e o som do motor dela se afastando. Foi naquele momento, entre o cheiro de asfalto quente e o meu próprio suor, que algo se quebrou. Mas não foi uma quebra de fraqueza, foi como o vidro que, ao se estilhaçar, revela as pontas afiadas. Eu não chorei, eu não gritei. Uma clareza mental avassaladora tomou conta de mim. Eu olhei para as minhas mãos de construtor e entendi. Ela achava que eu era o rascunho, mas ela esqueceu que quem desenha o rascunho é quem detém o conhecimento da obra. E eu estava prestes a apagar o nome dela do meu mapa. Dara achou que o envelope pardo era o ponto final, mas ela não entendia nada de demolição. Para derrubar um prédio, você não precisa de uma explosão espetacular. Às vezes, basta remover o pilar de sustentação certo e deixar que a gravidade faça o resto. No dia seguinte à formatura, enquanto ela provavelmente brindava com espumante caro em algum brunch de celebração, eu estava em casa. Mas aquela não era mais a minha casa. Era um canteiro de obras abandonado. Eu não sou um homem de explosões temperamentais. Sou um homem de cálculos. Passei a manhã inteira organizando o que restava. Olhei para as paredes que eu mesmo pintei, para o piso que assentei nas madrugadas para economizar a mão de obra, e não senti saudade. Senti uma náusea seca. Cada detalhe daquele apartamento tinha o meu DNA, o meu esforço físico, e ela acreditava que tudo aquilo era um cenário natural que simplesmente brotou da terra para servi-la. Eu peguei apenas o essencial. Minhas ferramentas, que valiam mais do que qualquer móvel de grife que ela comprou com o meu dinheiro, minhas roupas e o rádio velho que meu pai me deixou. Antes de sair, fiz algo que a doutora Dara nunca esperaria. Eu não deixei uma carta de amor desesperada ou um bilhete de ódio. Eu deixei uma planilha. Deixei em cima da mesa de mármore da cozinha uma lista detalhada de tudo o que estava prestes a acontecer. O vencimento do seguro do SUV que ela tanto desfilava, que estava no meu nome e que eu cancelei no minuto seguinte, a parcela do financiamento imobiliário que venceria em 5 dias, as taxas do Conselho de Medicina que ela esqueceu de pagar e o aviso de que a conta conjunta onde eu depositava 90% da minha renda havia sido encerrada. Eu queria que ela visse, em números pretos e brancos, o tamanho do rascunho que ela havia descartado. Algo se quebrou dentro de mim quando fechei aquela porta pela última vez. Não foi o coração. Foi o último resquício de uma lealdade cega que me impediu de enxergar o monstro que eu estava alimentando. Enquanto eu descia o elevador, senti uma clareza mental que nunca experimentei em um canteiro de obras. Eu estava livre. Mas Dara, ela estava prestes a descobrir que, sem o alicerce, a obra final dela não passava de um castelo de areia na maré cheia. Em menos de 72 horas, eu saí do mapa. Vendi minha caminhonete velha, peguei as economias que ela não sabia que eu tinha guardado em uma conta separada para emergências da obra. Ironicamente, a emergência era o meu próprio resgate. E dirigi para o norte. Eu precisava de um lugar onde o cheiro de hospital não chegasse, onde o nome dela não passasse de um eco em uma sala vazia. Escolhi Valéria, uma cidade costeira a 1000 quilômetros de distância, onde a névoa constante abraça a costa e as pessoas não perguntam seu sobrenome, apenas se você sabe consertar um gerador ou assentar uma viga. Lá, o mar não tem pedigree. O mar é bruto, como eu.
Enquanto eu me instalava em uma cabana que cheirava a salitre e madeira velha em minha antiga cidade, o mundo de Dara começava a ranger. Sem o meu suporte invisível, a vida dela tornou-se um simulacro de luxo que ela não sabia gerenciar. Ela nunca soube quanto custava o condomínio, ela nunca soube que o carro precisava de revisão, ela nunca soube o que era gerir um orçamento doméstico porque eu era o filtro que impedia a realidade de tocá-la. Recebi a primeira mensagem dela uma semana depois. Eu estava sentado no cais, olhando os barcos de pesca voltarem sobre o céu cor de chumbo. Elias, por que o cartão foi recusado? Onde você está? Isso é ridículo. Eu tenho um jantar com o diretor do hospital hoje. Eu olhei para a tela do celular e não senti nada. Nem raiva, nem insatisfação. Apenas o peso do silêncio que eu tinha escolhido. Eu não respondi, bloqueei o número e joguei o chip no oceano. O som do pequeno pedaço de plástico atingindo a água foi o meu verdadeiro grito de independência. A vida em Valéria era dura, mas era honesta. Comecei trabalhando para o diretor Marcos em uma empresa de infraestrutura portuária. Ele era um homem que falava pouco e observava muito. No meu primeiro dia, ele me viu analisando a estrutura de um pier que estava cedendo. Eu não precisei de computadores, eu apenas apontei para a base e disse: o alicerce não suporta a carga que vocês estão colocando em cima. Estão tentando fazer uma obra final sobre um projeto que foi mal calculado. Ele me olhou com um respeito que eu nunca recebi em 8 anos de casamento. Você entende de peso, Elias. Preciso de gente assim aqui. Enquanto eu ganhava meu espaço em Valéria, Dara mergulhava no caos sistêmico. Sem a minha renda complementar e, mais importante, sem a minha gestão absoluta de cada detalhe da vida dela, a médica de elite descobriu que o prestígio não paga juros bancários. Os colegas que ela tanto admirava não se ofereceram para ajudar com as contas. O doutor Renato, o tal cirurgião que ela via como seu par ideal, desapareceu assim que percebeu que Dara não era uma herdeira, mas uma mulher endividada que dependia de um operário para manter as aparências. Minha voz saiu mais alta que o normal quando, meses depois, Marcos me ofereceu o cargo de gerente de operações. Eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava florescendo. Minhas mãos ainda tinham calos, mas agora eles não eram para sustentar o sonho de outra pessoa, eram os marcos da minha própria reconstrução. Foi nessa época que conheci Lúcia. Ela era designer de interiores, mas não do tipo que foca apenas na estética superficial que Dara amava. Lúcia focava no conforto, na estrutura, no que fazia um lugar ser um lar. Ela me viu no porto, sujo de graxa e poeira, e não desviou o olhar. Ela me viu como Elias, o homem que resolvia o que parecia impossível. Mas o destino tem uma ironia cruel. Ele adora testar a resistência das nossas novas estruturas. Dara, consumida pela exaustão de plantões de 80 horas e pela queda de seu padrão de vida, não aceitou o vácuo. Ela começou a usar sua rede de contatos médicos, invadindo registros e bancos de dados que deveriam ser privados, movida por uma obsessão que ela confundia com saudade. Ela não queria o Elias, ela queria o seu alicerce de volta. Ela precisava do cara que ela chamou de rascunho para evitar que sua obra final terminasse em um leilão judicial. E ela estava chegando. Eu podia sentir a pressão atmosférica mudar antes mesmo de ver o primeiro sinal dela em Valéria. Mas eu não era mais o homem que aceitava migalhas de atenção. Eu tinha aprendido que rascunhos podem ser apagados sim, mas eles também podem ser a base de um projeto muito mais ambicioso que a obra medíocre que ela se tornou. Valéria tem uma particularidade que nenhuma cidade de mármore possui. Ela não te deixa mentir para si mesmo. O vento que sopra do oceano é salgado demais para permitir que as máscaras sociais fiquem coladas ao rosto por muito tempo. Nos primeiros 6 meses, eu vivia em uma espécie de transe produtivo. Eu acordava, sentia o cheiro do café forte misturado ao cheiro da maresia e ia para o porto. Minhas mãos, que antes carregavam o peso da frustração de Dara, agora carregavam a responsabilidade de manter o fluxo logístico de uma cidade inteira. O diretor Marcos não era apenas meu chefe. Ele se tornou a primeira pessoa em quase uma década a validar minha inteligência técnica sem olhar para o meu uniforme sujo. Elias, ele me disse uma tarde enquanto observávamos o içamento de um container de 20 toneladas. Você tem um olho para o que é essencial. Muita gente se perde no acabamento, mas você se preocupa com a integridade. Onde você aprendeu a ser tão rigoroso? Minha voz saiu mais baixa que o normal quando respondi. Eu passei 8 anos garantindo que nada desabasse, Marcos. Só esqueci de olhar se eu estava sobre o teto que eu mesmo construía.
Ele apenas assentiu, um gesto de respeito entre homens que conhecem o peso da responsabilidade. Naquele momento, senti que a poeira de cimento da minha vida anterior estava finalmente sendo lavada. Foi nesse cenário de concreto e mar que Lúcia apareceu. Ela não entrou na minha vida com o impacto de uma demolição, como Dara fizera. Lúcia entrou como a luz da manhã que revela onde estão as rachaduras para que possamos consertá-las. Ela foi contratada para redesenhar o centro administrativo do porto. Enquanto Dara falava de estética superior e status médico, Lúcia falava de fluxo, de ergonomia, de como o ambiente precisava respeitar quem trabalhava nele. A primeira vez que conversamos de verdade, eu estava coberto de fuligem após um problema em um dos geradores principais. Eu esperava aquele olhar de desdém, aquele leve franzir de nariz que conhecia tão bem da minha ex-mulher. Mas Lúcia apenas sorriu e me ofereceu uma garrafa de água. O gerador parece ter dado trabalho, mas o som dele agora parece que ele finalmente está em harmonia com o resto do sistema, ela comentou, sem qualquer traço de condescendência. Ao longo das semanas, a nossa parceria profissional tornou-se algo que eu nunca soube que existia: reciprocidade. Com Lúcia, eu não precisava ser o suporte financeiro invisível. Ela tinha sua própria carreira, sua própria independência e, acima de tudo, uma curiosidade genuína sobre quem eu era sob o uniforme de gerente. Em um jantar modesto em uma vila de pescadores, eu contei a ela, de forma resumida, sobre o meu passado. Contei sobre a formatura, sobre o envelope pardo e sobre a frase que ainda ecoava como um zumbido no meu ouvido. Você foi o rascunho, Elias, mas eu sou a obra final. Lúcia colocou a mão sobre a minha, uma mão delicada sobre uma mão de construtor, e disse algo que me deu uma clareza mental definitiva. Elias, o problema de quem se acha a obra final é parar de evoluir. Uma obra final é estática, morta. Um rascunho é onde a vida acontece, onde o aprendizado reside. Ela não te descartou. Ela se trancou em uma redoma de vidro, e vidros quebram com a pressão da realidade. Enquanto minha vida em Valéria ganhava cores novas e vibrantes, o mundo de Dara, a 1000 quilômetros dali, estava se tornando cinza. Eu comecei a receber notícias através de um antigo colega de obra, o único que ainda falava comigo. O relato era um desastre em câmera lenta. Sem o meu controle financeiro rigoroso, Dara havia se afogado em juros. O SUV de luxo fora apreendido por falta de pagamento. O apartamento, aquele que eu ajudei a reformar com minhas próprias mãos, estava com 3 meses de condomínio atrasado. O Renato, o cirurgião plástico que ela acreditava ser sua nova elite, não demorou a mostrar sua verdadeira face. Ele era um predador de status. No momento em que Dara deixou de ser a promessa brilhante com vida perfeita e passou a ser a médica exausta e endividada, ele a bloqueou. Ela foi descartada com a mesma precisão cirúrgica que usou comigo. A diferença é que eu tinha as ferramentas para reconstruir. Ela só tinha o título, e títulos não pagam boletos de luz. A pressão sobre ela começou a se tornar insuportável. Os plantões de 80 horas, que ela antes via como um degrau para a glória, tornaram-se uma prisão. A exaustão física começou a afetar seu desempenho clínico. Houve rumores de um erro de diagnóstico em um paciente influente, e o prestígio que ela tanto prezava começou a sangrar. Foi nesse estado de desespero, de queda livre, que ela se lembrou do seu alicerce. Dara não me procurou por amor. Ela me procurou por necessidade biológica de sobrevivência social. Ela começou a usar sua influência no hospital para rastrear meu CPF em bancos de dados de convênios médicos, tentando descobrir onde eu estava trabalhando. Ela usou cada favor que lhe deviam para localizar o homem que ela um dia chamou de peso morto. Eu recebi o sinal. O diretor Marcos me chamou na sala dele. Elias, tem uma mulher ligando para a recepção há 3 dias. Diz ser sua esposa, fala em tom de autoridade, exige falar com você sobre uma emergência familiar. Ela parece instável. Algo se quebrou dentro de mim, mas não foi medo. Foi a última fibra de pena que eu ainda sentia. Eu olhei para Marcos e disse, ela não é minha esposa. Ela é uma obra que eu ajudei a construir e que agora está desmoronando sozinha. Não aceite as ligações dela. Mas Dara era obstinada. Se ela tivesse aplicado metade dessa energia na nossa relação, talvez ainda estivéssemos juntos. Mas ela aplicava a energia no controle.
Poucos dias depois, eu estava saindo do porto com Lúcia, rindo de algo trivial, quando vi um carro parado na entrada. Um carro alugado, barato, que não combinava com o luxo que ela ostentava. A porta se abriu e Dara saiu. Ela estava pálida, com olheiras profundas que a maquiagem cara não conseguia esconder. Ela olhou para o porto, olhou para o meu cargo de gerente, olhou para a mulher ao meu lado, e eu vi o momento exato em que a realidade a atingiu como uma marreta de 5 quilos. Evias? A voz dela saiu trêmula, desprovida de toda aquela arrogância no estacionamento. Eu precisei dirigir 10 horas para te encontrar. Você não atende. Você sumiu. Eu não dei um passo à frente. Mantive a distância de segurança que se mantém de uma estrutura condenada. Lúcia, com a elegância que lhe era nata, apertou-me a mão e sussurrou: "Vou te esperar no carro." Ficamos apenas eu e o fantasma do meu passado. Dara deu um passo à frente, tentando invadir meu espaço pessoal, tentando usar aquele perfume que ela sabia que eu gostava, mas o cheiro não tinha mais efeito. Eu só conseguia sentir o cheiro do mar e a promessa de uma vida nova. "O que você quer, Dara?" perguntei. Minha voz não tinha raiva. Tinha algo muito pior para ela: indiferença. Eu errei, Elias. Aquele dia, a formatura, foi a pressão. Eu não sabia o que estava dizendo. O mundo lá fora é cruel. As pessoas não são como você. Eu sinto sua falta. Eu sinto falta da nossa casa, da nossa paz. Eu sorri, um sorriso triste. Você não sente falta da paz, Dara. Você sente falta de ter alguém para carregar seus bardos enquanto você desfila com o troféu. Você veio buscar o seu rascunho porque descobriu que a sua obra final não para de pé sozinha. Ela tentou chorar, uma encenação que eu já tinha visto tantas vezes quando ela queria que eu fizesse algum trabalho doméstico extra para ela estudar. Mas meus olhos agora tinham a clareza mental de quem aprendeu a ler as rachaduras na fundação. A perseguição dela estava apenas começando e ela estava prestes a descobrir que Valéria não é um lugar para máscaras. O estacionamento do porto de Valéria tornou-se o palco de uma exumação emocional. Dara permanecia ali, parada entre o asfalto e a brisa marinha, parecendo um elemento estranho naquela paisagem de ferro e sal. Por 8 anos eu decifrei cada silêncio dela, cada microexpressão de desdém ou de necessidade. Mas agora, olhando para ela, eu vi apenas um projeto mal executado. Ela tentou se aproximar, as mãos estendidas como se pudesse tocar o Elias de 3 anos atrás, o homem que teria largado tudo para ampará-la. "Elias, olhe para este lugar", ela disse, gesticulando para os contêineres e para os guindastes com um toque daquela antiga arrogância. "Você é gerente agora? É isso que você queria? Trocar o seu futuro ao meu lado por logística portuária? Eu sou médica, Elias. Eu tenho um lugar guardado para você na capital. Eu posso falar com as pessoas certas. Podemos recomeçar em um nível que você nunca alcançaria sozinho." Minha voz saiu mais baixa que o normal, carregada de uma calma que parecia feri-la mais do que um grito. "Você ainda não entendeu, não é? Você veio até aqui, dirigiu 10 horas, e a primeira coisa que faz é tentar diminuir a vida que eu construí sem você. Você não veio atrás do Elias. Você veio atrás de um acessório que você perdeu e agora percebeu que faz falta na sua decoração." Dara estancou. O choro ensaiado secou instantaneamente, dando lugar a uma irritação latente. "Acessório? Eu estou tentando salvar a nossa história. Você tem ideia do que eu passei? O hospital é um ninho de cobras. Aquelas pessoas, o Renato, todos eles se voltaram contra mim no momento em que as coisas ficaram difíceis. Eu estou exausta, Elias. Eu não durmo há meses. Eu só queria chegar em casa e ter você lá, cuidando das coisas, me dizendo que o mundo lá fora não importa." "O problema, Dara", eu respondi, dando um passo à frente para que ela visse bem os meus olhos, "é que para você ter esse conforto, eu precisava deixar de existir. Para você brilhar como a obra final, eu precisava ser o rascunho invisível, o cara que limpava o chão para você não sujar os pés. Você diz que sente falta da nossa casa, mas você nunca teve uma casa. Você tinha um hotel de luxo gerenciado por um escravo que você chamava de marido. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi a dor da traição dela, mas a percepção final de que ela era incapaz de empatia. Ela não perguntou como eu estava.
Ela não perguntou se eu era feliz, ela só falava de sua exaustão, de seus problemas, de como o mundo era injusto com ela. Uma clareza mental absoluta tomou conta da minha mente. O amor dela era uma transação comercial onde eu sempre entrava com o capital e ela com o prejuízo. Dara percebeu que a sedução e a manipulação intelectual não estavam funcionando, então ela mudou a tática para a agressão. Ela olhou na direção do carro onde Lúcia me esperava. E quem é ela? Uma decoradora de interiores de cidade pequena? É com isso que você se contenta agora? Com mediocridade? Você sempre teve a alma pequena, Elias. Eu tentei te puxar para cima, tentei te dar um mundo de prestígio, mas você prefere a poeira e o cheiro de peixe. Eu não respondi, apenas caminhei até o carro. A presença de Lúcia era o meu escudo. Ela não disse nada, apenas segurou minha mão com uma firmeza que comunicava: eu estou aqui e você não deve nada a esse passado. Dara não desistiu. Naquela noite ela descobriu onde eu morava. Valéria é pequena e para uma médica que sabe como extrair informações de pessoas simples, não foi difícil encontrar minha cabana. Eu estava na varanda, ouvindo o som das ondas, quando os faróis do carro alugado dela cortaram a escuridão da trilha. Ela saiu do carro aos gritos. Não era mais a doutora Dara Vasconcelos. Era uma mulher em colapso, confrontando o fato de que o seu rascunho havia se tornado um original valioso demais para ela. Você não pode simplesmente me apagar, Elias. Eu tenho direitos. Foram 8 anos. Eu construí a minha carreira sobre a promessa de que estaríamos juntos. Você me abandonou no momento em que eu mais precisei de apoio financeiro. A ironia era tão vasta quanto o oceano à minha frente. Ela me descartou no dia da sua glória, alegando que eu era um peso morto, e agora me acusava de abandono porque o peso do mundo que ela escolheu era grande demais para seus ombros frágeis. Os vizinhos começaram a acender as luzes. A senhora Holanda, uma mulher que me acolheu como a um filho, saiu no portão ao lado com um olhar de preocupação. Dara continuava seu monólogo de vitimização, alegando que eu havia roubado os melhores anos da vida dela. Ela chegou a chutar o pneu da minha nova caminhonete, uma que eu comprei com o fruto do meu trabalho em Valéria, sem precisar de ninguém. Dara, vá embora, eu disse sem sair da varanda. Você está perturbando o sossego de pessoas que não têm nada a ver com a sua ruína. Se você quer falar sobre direitos, fale com o meu advogado. Mas eu te aviso, a planilha que eu deixei naquela mesa de mármore é apenas o começo da prova de quem sustentou quem naquela farsa. Ela parou, o peito subindo e descendo com força. A escuridão da noite destacava a palidez de seu rosto. Você acha que essa mulher te ama, Elias? Ela ama o que você pode prover. Assim que ela descobrir que você não passa de um operário com sorte, ela vai fazer o mesmo que eu. Não, Dara, eu respondi, e pela primeira vez naquela noite eu senti pena dela. Ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu posso construir para ela. Lúcia constrói comigo. Você só sabe construir sobre os outros. Ela entrou no carro e arrancou, deixando para trás apenas o cheiro de borracha queimada e um rastro de poeira. Mas eu sabia que a erosão não pararia ali. Dara estava no modo de sobrevivência, e uma pessoa que se acha a obra final é capaz de atos de sabotagem inimagináveis para não admitir que o seu projeto fracassou. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, a frase dela voltava: Você foi o rascunho, Elias, mas eu sou a obra final. Eu finalmente entendi o que ela quis dizer. No mundo dela, o rascunho é algo descartável, uma etapa suja antes da perfeição. No meu mundo, o rascunho é a alma do projeto. É onde você erra, corrige e cria a estrutura que suporta o tempo. Ela descartou a alma e ficou com a fachada. E fachadas sem alma desmoronam com o primeiro tremor de terra. E o tremor estava apenas começando. Dara não tinha voltado para a capital. Ela havia se hospedado em uma pousada no centro de Valéria. Ela começou a frequentar os mesmos lugares que eu, a abordar meus colegas de trabalho, a plantar dúvidas sobre o meu passado. Ela estava tentando demolir a minha nova vida, tijolo por tijolo, acreditando que se eu ficasse sem nada novamente, eu voltaria a ser o seu alicerce por falta de opção.
mas ela esqueceu de um detalhe fundamental da engenharia. Quando você reconstrói uma estrutura do zero, você usa materiais mais fortes. E o meu novo alicerce não era de vidro. Dara sempre teve um talento especial para encontrar os pontos fracos em qualquer estrutura. Ela chamava isso de visão diagnóstica, mas eu sempre soube que era puro instinto de sobrevivência predatória. Quando ela percebeu que as lágrimas e as ameaças na porta da minha cabana não me moveriam, ela decidiu atacar o que eu tinha de mais precioso em Valéria, a minha credibilidade. O plano dela foi de uma malícia cirúrgica. Na segunda-feira seguinte, ela não apareceu no porto para gritar. Em vez disso, ela apareceu no escritório administrativo do diretor Marcos, vestida com seu melhor tailê, ostentando o distintivo de médica do Conselho Federal e um sorriso de quem está ali para prestar um serviço à comunidade. Eu estava no Cais Sul, supervisionando o descarregamento de uma balsa de combustíveis, quando recebi o rádio. A voz da secretária estava estranha. Elias, o diretor Marcos quer você na sala dele. Agora, é sobre um assunto pessoal. Eu caminhei pelo pátio sentindo o peso do sol e uma clareza mental gelada. Eu sabia o que encontraria. Ao abrir a porta, vi Dara sentada na poltrona de couro, segurando uma xícara de café com uma elegância afetada. Marcos estava atrás da mesa, com uma expressão que oscilava entre o desconforto e a seriedade profissional. Elias, sente-se, Marcos disse sem o calor habitual. A doutora Dara estava me contando algumas coisas preocupantes. Ela alega que sua saída da capital não foi apenas um divórcio, mas que você teria desviado recursos da clínica onde ela trabalhava e que haveria questões judiciais pendentes sobre sua conduta profissional lá. O silêncio que se seguiu foi denso como concreto fresco. Dara me olhou com um brilho de triunfo nos olhos, um desafio silencioso que dizia: se você não for meu, não será de mais ninguém nesta cidade. Ela estava tentando me pintar como um vigarista, um homem que fugiu de um crime financeiro, usando seu status de médica para dar peso a uma mentira deslavada. Minha voz saiu mais baixa que o normal, mas cada palavra foi um golpe de marreta bem direcionado. Dara, você não cansa de projetar em mim as suas próprias falhas? Marcos, eu trouxe comigo de São Paulo uma pasta. Ela está no armário do meu escritório. Nela constam todas as transferências bancárias que eu fiz para as contas da Dara nos últimos 8 anos. Constam as quitações de dívidas que ela contraiu e que eu paguei com o meu suor na construção civil. E consta, principalmente, a carta de recomendação assinada pelo dono da maior construtora do estado, para quem eu trabalhei por uma década. Dara tentou interromper, a voz subindo de tom. Marcos, ele é um manipulador. Ele sempre foi o faz-tudo que escondia as finanças para me manter dependente dele. Ele é instável. Olhe como ele vive naquela cabana isolada. Eu não olhei para ela. Continuei focado em Marcos. O que a doutora Dara esqueceu de mencionar, Marcos, é que ela está sob investigação administrativa no hospital dela por negligência e endividamento pessoal. Ela veio aqui não para te alertar sobre um funcionário, mas para tentar chantagear um homem que ela mesma descartou quando achou que tinha atingido o topo. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Foi a última gota de respeito que eu guardava pela inteligência dela. Ela estava disposta a destruir o sustento de um homem apenas para satisfazer um ego ferido. Uma pessoa que jura salvar vidas estava tentando assassinar a minha reputação. Marcos, um homem que construiu sua carreira lidando com todo tipo de gente, olhou para Dara por um longo tempo. Ele não era um tolo. Ele viu as mãos dela tremerem levemente enquanto ela segurava a xícara. Ele viu o desespero por trás da fachada de doutora. Doutora Dara, Marcos começou, com uma voz que não admitia réplicas. Valéria é uma cidade pequena, mas nós sabemos ler plantas. O Elias me entregou todos os seus documentos e certidões negativas no dia em que foi contratado. Ele é o homem mais íntegro que já passou por este porto. Se a senhora continuar com essas acusações sem provas dentro da minha empresa, a próxima conversa que teremos será com o departamento jurídico do porto e com o Conselho de Ética Médica. Eu sugiro que a senhora saia agora. O rosto de Dara passou do pálido para um vermelho de fúria contida. Ela se levantou, a bolsa de grife batendo contra a mesa.
Ela olhou para mim e eu vi a frase maldita dela se transformando em cinzas na sua boca. Ela saiu da sala sem dizer uma palavra, mas o barulho dos seus saltos no corredor parecia o som de uma estrutura que acabara de sofrer uma rachadura estrutural irreversível. Quando a porta fechou, Marcos soltou um suspiro pesado. Ela é perigosa, Elias. Pessoas que se acham superiores aos outros não aceitam a derrota. Elas preferem queimar a floresta inteira do que ver alguém construindo uma casa nela. Eu sei, Marcos. Eu ajudei a construir essa floresta. Respondi, sentindo um cansaço físico que nenhum turno de 12 horas jamais me causou. Saí do escritório e fui direto para o centro administrativo, onde Lúcia estava finalizando as medições do novo saguão. Quando ela me viu, largou a trena e veio ao meu encontro. Ela não precisou perguntar nada. O abraço dela foi o meu primeiro momento de paz verdadeira em dias. Ela tentou, não foi? Ela tentou me demolir, Lúcia. Mas ela esqueceu que eu conheço todos os materiais que ela usa. Ela tentou usar o status contra a verdade, mas aqui o status não segura o teto. Naquela tarde, Lúcia e eu tomamos uma decisão. Não seríamos mais reativos. Se Dara queria jogar com as ferramentas da manipulação, eu usaria as ferramentas da transparência. Mas a sabotagem dela não parou no trabalho. À noite, ao chegar em casa, encontrei a senhora Holanda me esperando no portão. Ela parecia nervosa. Elias, aquela mulher, ela esteve aqui de novo. Ela tentou me convencer de que você estava doente, que precisava de internação psiquiátrica e que ela estava aqui para te resgatar. Ela me ofereceu dinheiro para que eu vigiasse quem entra e sai da sua casa. Dara estava atravessando a linha da sanidade. Ela estava tentando criar um cerco, uma narrativa onde eu era o rascunho estragado que precisava ser consertado pela obra final. Ela estava tentando me patologizar para retomar o controle. Foi nesse momento que recebi uma notificação no celular. Era um e-mail de um escritório de advocacia da capital. O assunto: execução de dívida solidária, imóvel residencial. Dara não tinha pago nenhuma parcela do financiamento do apartamento onde ela ainda morava, o apartamento que estava no meu nome como fiador e coproprietário. Ela estava deixando a dívida explodir para me forçar a entrar em contato, para me arrastar de volta ao lamaçal financeiro dela. Ela estava usando a própria ruína como uma arma de sequestro emocional. Eu olhei para o mar, para a imensidão escura de Valéria e senti uma clareza mental absoluta. Eu não ia pagar. Eu não ia negociar. Eu ia deixar que a estrutura dela caísse, mesmo que isso custasse parte do meu crédito. Porque o preço da minha liberdade era muito maior do que qualquer pontuação bancária. A engenharia nos ensina que, quando uma estrutura começa a ceder, as primeiras rachaduras são quase invisíveis. Mas depois que a integridade é comprometida, o colapso é exponencial. Dara acreditava que, ao me atacar em Valéria, ela estava no controle da narrativa. O que ela não percebeu é que, ao sair da capital para me perseguir, ela deixou o que restava da sua obra final sem vigilância. E sem o meu suporte invisível, a realidade começou a cobrar o aluguel com juros de mora. Enquanto ela gastava seus últimos recursos em pousadas e tentativas de suborno em Valéria, o castelo de cartas que ela chamava de vida em São Paulo começou a implodir. Recebi uma ligação de um antigo vizinho, o senhor Arnaldo, um homem que sempre me respeitou. Ele me contou que oficiais de justiça tinham batido à porta do apartamento 3 vezes na mesma semana. O SUV, aquele símbolo de status que ela usava como uma armadura, fora levado por um guincho em plena luz do dia, diante dos olhares curiosos dos colegas de condomínio. Mas o detalhe mais sórdido não foi financeiro, foi humano. Através de documentos que chegaram ao meu advogado como parte do processo de dissolução de bens, descobri a profundidade da traição de Dara. Ela não havia apenas me descartado na formatura, ela vinha planejando a minha substituição há pelo menos 2 anos. O Dr. Renato, o cirurgião plástico, não era um novo conhecido, ele era o consultor dela para a transição de vida. Eles tinham trocado e-mails e mensagens discutindo como ela deveria se livrar do peso morto, eu,
de uma forma que não afetasse a partilha de bens que ela queria para si. Lendo aquelas mensagens, minha voz saiu mais baixa que o normal enquanto eu explicava a situação para Lúcia. Eu me senti um tolo, não por ter sido traído, mas por ter sido tão eficiente em proteger uma mulher que usava o tempo que eu lhe proporcionava para planejar a minha ruína. Eles riam da minha simplicidade. Renato a chamava de minha obra de arte e dizia que eu era apenas o andaime necessário, mas esteticamente ofensivo. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento e não foi amor, foi a última sombra de dúvida. Se eu ainda sentia algum resquício de culpa por deixá-la desmoronar, aquele documento o incinerou. Uma clareza mental glacial tomou conta do meu ser. Eu não estava lidando com uma mulher confusa pela pressão do sucesso. Eu estava lidando com uma estrategista fria que falhou no próprio cálculo de carga. Dara, em sua arrogância, acreditou que Renato seria o seu novo alicerce. Ela achou que um homem moldado na vaidade e no lucro aceitaria carregar as dívidas e a instabilidade emocional dela. Mas no minuto em que o oficial de justiça bateu no hospital e o nome de Dara foi associado a escândalos financeiros, Renato fez o que covardes fazem. Ele a deletou da sua existência. Ele não apenas terminou com ela, ele usou sua influência para garantir que o contrato de Dara no hospital não fosse renovado, temendo que a contaminação da imagem dela afetasse a dele. O ápice do caos aconteceu em uma terça-feira chuvosa em Valéria. Dara apareceu no porto novamente, mas desta vez não havia taileiro distintivo. Ela estava encharcada, o cabelo desarrumado, os olhos injetados. Ela não foi ao escritório de Marcos. Ela me interceptou no galpão de manutenção. "Elias, você precisa me ajudar!" gritou a voz rouca. "Eles levaram tudo. O banco bloqueou minhas contas. O hospital me dispensou. Aquele maldito do Renato me deixou com as dívidas dos congressos que ele me obrigou a ir. Você tem que assinar um empréstimo comigo. Você ainda é coproprietário do apartamento. Se você não assinar, nós vamos perder o único patrimônio que temos." Eu limpei a graxa das mãos com uma estopa, movendo-me com uma calma que parecia enlouquecê-la. "Nós não temos patrimônio, Dara. Você tem uma dívida. Eu tenho uma vida nova. O apartamento pode deixar que o banco leve. Eu já enviei uma petição informando que renuncio à minha parte em favor da quitação da dívida. Meu nome sairá daquela escritura e com ele o último fio que me ligava ao seu desastre." Ela caiu de joelhos no chão batido do galpão, entre peças de motor e poças de óleo. A doutora Dara Vasconcelos estava implorando a um operário. "Elias, por favor, eu sou a obra final. Eu não posso terminar assim. As pessoas estão rindo de mim. Eu não tenho onde morar." Eu me inclinei sobre ela sem tocá-la. "Você lembra do que me disse no estacionamento? Que o rascunho se descarta quando o projeto está pronto? Pois bem, Dara, o projeto está pronto. E o resultado é esse que você está vendo no espelho. Você construiu uma vida baseada no descarte dos outros. E agora você descobriu que quando se está no topo e o alicerce é removido, a queda é muito mais longa." Ela tentou agarrar a barra da minha calça, mas eu me afastei. Naquele momento, Lúcia entrou no galpão. Ela não disse uma palavra, mas sua presença ali, sólida, real e independente, foi o golpe final na psique de Dara. Dara olhou para Lúcia com um ódio que se transformou em vergonha em segundos. Ela percebeu que a mediocridade que ela tanto desprezava em Valéria era, na verdade, a única coisa sólida que ela já teve. "Vá embora, Dara", eu disse. "Vá tentar ser a obra final em outro lugar. Aqui, nós valorizamos o processo, e o seu processo foi corrompido pela sua própria vaidade." Ela se levantou, tentando recuperar um pingo de dignidade, mas estava quebrada. Ela saiu do galpão sobre a chuva, caminhando em direção ao carro alugado que ela provavelmente também não teria como pagar. Eu olhei para Lúcia e, pela primeira vez em semanas, respirei sem sentir o peso do passado no meu peito. Dara não sabia, mas o rascunho tinha acabado de desenhar o capítulo final da história dela na minha vida. Eu não sentia alegria com a desgraça dela. Sentia apenas o alívio de quem remove um entulho pesado de um terreno onde pretende construir um jardim. A obra final de Dara estava em ruínas e a poeira estava finalmente baixando. Mas eu sabia que pessoas como ela são como prédios condenados. Mesmo em ruínas, ainda podem representar perigo para quem passa por perto. Eu precisava garantir que a demolição fosse completa e definitiva. O ar em Valéria naquela tarde estava carregado.
Não apenas pela umidade do oceano, mas por uma tensão que parecia eletrificar o metal do porto. Eu sabia que o confronto final era inevitável. Estruturas sob estresse extremo sempre emitem um som de alerta antes de colapsarem totalmente, e Dara era um edifício em plena falha estrutural. Eu estava em uma loja de suprimentos industriais, um lugar que cheirava a ferro fundido e óleo de corte, resolvendo a compra de novos cabos de aço para os guindastes. Era o meu elemento, bruto, honesto, funcional. Lúcia estava comigo, anotando especificações de revestimentos para o novo escritório administrativo. Estávamos em sintonia, rindo de uma piada interna sobre a resistência de materiais, quando a porta da loja se abriu com uma violência desnecessária. Dara entrou. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. A pele estava cinzenta, o olhar febril, e o jaleco branco, que ela agora usava quase como um uniforme de guerra para tentar reafirmar uma autoridade que já não possuía, estava amassado. Ela ignorou os funcionários e caminhou direto na minha direção, parando a poucos centímetros de mim e de Lúcia. "Elias, chega dessa farsa!" Ela gritou, e sua voz ecoou pelas prateleiras de aço. "Eu sei que você está fazendo isso para me punir. Eu sei que você está financiando essa vidinha medíocre em Valéria com o dinheiro que deveria ser do nosso fundo de reserva. Você não pode me trocar por isso." Ela apontou para Lúcia com um nojo que beirava o delírio. Lúcia não recuou. Ela manteve a postura firme, mas eu senti sua mão apertar levemente o meu braço. Minha voz saiu mais baixa que o normal, mas carregada de uma autoridade que eu nunca tive coragem de usar na capital. "Dara, pare. Você está em um estabelecimento comercial, agindo como uma pessoa que perdeu completamente o senso de realidade. O único dinheiro que existe aqui é o fruto do meu trabalho atual. O seu fundo de reserva foi consumido pelas suas próprias escolhas e pelo seu sócio Renato. Aceite, você não é mais a dona dessa obra." Dara deu uma risada histérica, um som que se quebrou no meio. "Dona, Elias, eu sou a razão de você ser quem é. Eu te dei um propósito. Sem mim, você seria apenas mais um peão de obra sem nome. Eu te moldei. Eu sou a arquiteta dessa relação e você foi apenas o rascunho." Naquele momento, eu senti uma clareza mental absoluta. Olhei para Lúcia e depois para Dara. O contraste era violento. De um lado, uma mulher que via a vida como uma construção compartilhada. Do outro, uma mulher que via as pessoas como ferramentas descartáveis. "Você tem razão em uma coisa, Dara", eu disse, e o silêncio na loja tornou-se absoluto. Eu fui o rascunho. O rascunho é onde a gente testa a resistência, onde a gente descobre o que funciona e o que é apenas ilusão. E o teste com você me ensinou que uma estrutura baseada em ego nunca suportará o peso do tempo. Eu respirei fundo e tirei do bolso uma pequena caixa de veludo que Lúcia já conhecia, mas que Dara nunca imaginou ver nas minhas mãos. Coloquei-a sobre o balcão de ferro. "Dara, eu gostaria que você conhecesse a minha noiva oficial. Lúcia e eu vamos nos casar no próximo mês. Ela me escolheu quando eu era apenas um gerente de porto com uma história mal resolvida, enquanto você me descartou quando eu era o homem que realizava todos os seus desejos." O rosto de Dara se transformou. A arrogância deu lugar a uma máscara de horror puro. Foi como se eu tivesse removido o último parafuso que mantinha sua sanidade no lugar. "Noivo? Você vai dar a ela o que me deu? A estabilidade? A dedicação? Elias, você não pode. Você é meu alicerce. Você me deve isso." "Eu não te devo nada, Dara. A conta foi fechada no estacionamento da sua formatura", eu respondi, sentindo o peso de 8 anos finalmente deixar meus ombros. Ela tentou avançar sobre Lúcia, as unhas prontas para atacar, mas eu me coloquei na frente com a solidez de uma parede de arrimo. Algo se quebrou dentro de mim naquele instante, a última fibra de paciência. Eu a segurei pelos pulsos, não com violência, mas com uma firmeza que a obrigou a parar e me olhar. "Ouça bem", eu disse, olhando fundo nos olhos dela que agora transbordavam lágrimas de pura frustração narcisista. "Você disse que era a obra final. Pois bem, olhe ao seu redor. A sua obra está em ruínas porque você esqueceu de cuidar da base. Eu não sou mais o seu operário. Eu não sou mais o seu rascunho. Eu sou o homem que aprendeu que para construir algo real é preciso primeiro demolir o que é falso."
Dara desabou. Não foi um desmaio, foi um desinflar completo. Ela caiu sentada no chão da loja, entre parafusos e ferramentas, soluçando não por amor perdido, mas pela perda definitiva do controle. Ela percebeu que em Valéria, o seu título de médica não comprava o silêncio das pessoas, e a sua beleza não escondia a feiura da sua traição. Lúcia se aproximou e, com uma compaixão que Dara nunca seria capaz de entender, entregou-lhe um lenço. Dara, vá para casa, ou o que sobrou dela. Procure ajuda, mas não aqui. Valéria não é o seu lugar. Aqui nós construímos sobre solo firme. Você ainda está tentando construir sobre o vácuo. Dara pegou o lenço, levantou-se com dificuldade e caminhou para a saída. Antes de cruzar a porta, ela parou e olhou para trás uma última vez. Eu esperava um insulto, uma ameaça, mas o que vi foi apenas o vazio. Ela percebeu que a frase que ela usou para me destruir, "Você foi o rascunho, Elias, mas eu sou a obra final", tinha se tornado o seu próprio epitáfio. Ela era uma obra final sem utilidade, sem manutenção, e agora sem ninguém para admirá-la. O som da porta fechando atrás dela foi o ponto final de um capítulo que durou tempo demais. Eu olhei para Lúcia e pela primeira vez não vi sombras. Vi apenas o projeto de uma vida que estávamos desenhando juntos, sem rascunhos descartáveis, apenas com a verdade de quem sabe que o alicerce mais forte de qualquer relação é o respeito mútuo. A tempestade em Valéria estava passando. O céu começava a abrir sobre o porto, revelando um azul profundo. Eu sabia que haveria consequências, que as dívidas de Dara ainda tentariam me alcançar, mas eu estava pronto, porque agora eu não era apenas o homem que carregava o peso, eu era o homem que sabia exatamente onde colocá-lo. O colapso de uma estrutura de mármore é barulhento, mas o desmantelamento de uma mentira é um processo lento, doloroso e silencioso. Após o confronto na loja de suprimentos, Dara desapareceu das ruas de Valéria, mas os ecos de sua queda continuaram a chegar até mim como ondas após uma tempestade em alto mar. Ela havia voltado para a capital, mas não para o trunfo que imaginara. Ela voltou para enfrentar os escombros do que restara de sua obra final. A primeira notícia veio através de um comunicado oficial do Conselho de Ética Médica. Dara, em seu desespero para manter o status, havia falsificado assinaturas em prontuários para encobrir erros cometidos durante seus plantões exaustivos. Sem o meu suporte em casa, sem a paz que eu provia, ela havia se tornado descuidada. O Dr. Renato, aquele que ela acreditava ser seu novo pilar, não apenas a abandonou, como foi o primeiro a entregar os documentos que a incriminavam para salvar a própria pele. Algo se quebrou dentro de mim quando li o relatório. Não foi tristeza, foi uma melancolia profunda ao perceber que a mulher que eu amei havia se tornado um monstro de ambição cega. Renato, o par ideal, revelou-se o demolidor definitivo da vida dela. Ele usou a influência de sua família tradicional para garantir que Dara fosse o bode expiatório de uma série de irregularidades na clínica. Ele a usou como um rascunho de conveniência, e quando o projeto deu errado, ele a descartou com uma crueldade que até eu, que fui vítima dela, achei difícil de digerir. Dara perdeu o registro médico temporariamente. O apartamento de luxo, o cenário de mármore onde ela planejava brilhar, foi a leilão judicial. Recebi a notificação de que minha parte na dívida havia sido liquidada com a venda, mas para ela não sobrou nada além de uma mala de roupas e a vergonha pública. A obra final estava oficialmente em ruínas e não havia arquiteto no mundo capaz de reconstruir aquela reputação. Enquanto isso, em Valéria, a minha vida ganhava uma solidez que eu nunca soube ser possível. O diretor Marcos me chamou em sua sala, desta vez com um sorriso largo e um documento oficial em mãos. Elias, o Conselho do Porto aprovou o novo projeto de expansão e eles querem você como coordenador de infraestrutura. Você provou que sabe lidar com pressão, tanto física quanto emocional. Você é o alicerce que essa empresa precisava. Minha voz saiu mais alta do que o normal ao agradecer. Pela primeira vez em anos, o reconhecimento não era um favor ou uma migalha. Era o resultado direto da minha integridade. Lúcia e eu celebramos aquela noite na varanda da nossa cabana.
O mar estava calmo e a clareza mental que eu havia conquistado me permitia olhar para o futuro sem medo. Sabe, Elias, Lúcia disse, olhando para as estrelas, as pessoas acham que a vingança é sobre devolver a dor, mas a verdadeira vingança é a plenitude. Ver você aqui sendo respeitado por quem você é, enquanto ela descobre que o status é uma ilusão, essa é a maior lição de engenharia que eu já vi. Mas o destino ainda tinha um último ato para Renato. O Doutor Brilhante, o cirurgião de elite, foi pego em um esquema de desvio de próteses e materiais cirúrgicos. A mesma frieza que ele usou para descartar Dara foi a sua ruína. Sem o escudo que Dara involuntariamente provia ao assumir as responsabilidades burocráticas, ele ficou exposto. Ele perdeu o prestígio, os contratos e, finalmente, a liberdade. A justiça poética não é um raio que cai do céu. É o resultado natural de uma fundação mal feita. Eles construíram suas vidas sobre a exploração alheia e a vaidade. Quando a pressão da realidade aumentou, a estrutura cedeu. Eu não precisei mover um dedo para destruí-los. Eu apenas parei de sustentá-los. Dara me enviou um último e-mail, meses depois. Não havia mais ameaças, apenas uma pergunta que cheirava a derrota. Como você conseguiu, Elias? Como você reconstruiu tudo tão rápido enquanto eu, com todo o meu estudo, estou no chão? Eu não respondi com palavras, eu respondi com o meu silêncio. A resposta era óbvia para qualquer construtor. Você não reconstrói sobre o entulho de uma mentira. Você limpa o terreno, aceita as cicatrizes e começa com materiais honestos. Eu era o rascunho que aprendeu a ser autor da própria história. Ela continuava sendo uma obra final sem utilidade, presa em um projeto que nunca saiu do papel da sua própria arrogância. A poeira em Valéria finalmente baixou. O porto estava operando em capacidade máxima e eu, pela primeira vez na vida, não estava apenas mantendo algo de pé. Eu estava crescendo. O tempo em Valéria não é medido por relógios, mas pela maré. E para mim, a maré nunca esteve tão alta. 3 anos se passaram desde que Dara tentou sabotar o meu refúgio, e a vida que construí aqui não se parece em nada com o simulacro de existência que eu levava na capital. Eu não sou mais o homem que se esconde na poeira para não ofender a visão de quem se acha elite. Hoje, eu ando pelo porto com a cabeça erguida, sendo chamado de Elias, não por submissão, mas por um respeito que foi cimentado em competência técnica e caráter. Lúcia e eu transformamos a minha antiga cabana em um projeto de vida. Ela com seu olhar de designer que valoriza a alma das coisas, e eu com minhas mãos que finalmente aprenderam que construir para si mesmo é a maior das obras. Não há mármore frio ou fachadas pretensiosas. Há madeira tratada, janelas amplas que convidam o sol de Valéria a entrar e uma estrutura que suportaria qualquer tempestade. A preparação para o nosso casamento foi o oposto do evento gélido e protocolar que tive com Dara. Não havia listas de convidados baseadas em networking ou status médico. Havia o diretor Marcos, que se tornou meu padrinho. Havia a senhora Holanda, que insistiu em cuidar dos arranjos de flores colhidas no próprio jardim da vila. E havia os rapazes da manutenção do porto que me olhavam com a cumplicidade de quem sabe que o chefe é um deles. Minha voz saiu mais alta que o normal quando, durante a degustação do jantar de casamento, eu disse a Lúcia: pela primeira vez eu não sinto que estou financiando um palco. Eu sinto que estou construindo um lar. Ela apenas sorriu, aquele sorriso que me deu uma clareza mental definitiva sobre o que significa a reciprocidade. Com ela, eu não era o rascunho invisível, eu era o coautor. Mas a vida sempre envia um último eco do passado para testar se a fundação está realmente curada. Um mês antes da cerimônia, recebi um pacote pelo correio. Não era de Dara, era de um advogado da capital, encarregado de liquidar os restos mortais da herança de Renato, que agora cumpria sua sentença em regime fechado. Entre os itens estava uma pasta de couro que Dara havia deixado para trás no apartamento quando foi despejada. Dentro da pasta, encontrei um diário de anotações dela da época da faculdade. Comecei a ler, esperando encontrar mais veneno, mas o que encontrei foi algo mais triste. O registro de uma mulher que desde o início foi ensinada que o valor humano é medido pela utilidade. Ela via o mundo como uma obra fria,
porque ela mesma nunca teve um alicerce emocional sólido. Ela me usou porque era a única forma que conhecia de não desmoronar. Algo se quebrou dentro de mim ao ler aquelas páginas, mas não foi a lealdade por ela, foi a última fibra de mágoa. Senti uma compaixão profunda e distante, como a que sentimos por um prédio antigo que precisa ser implodido por ser perigoso demais para ser habitado. Dara nunca foi a obra final. Ela era um projeto que nunca teve uma fundação interna, apenas uma fachada cara sustentada pelo meu suor. Soube por fontes indiretas que Dara agora trabalhava em um posto de saúde comunitário no interior profundo, longe dos holofotes e do luxo. Sem o registro de especialista e marcada pelo escândalo, ela agora vivia a realidade do trabalho bruto que ela tanto desprezou em mim. A ironia final era que ela agora ocupava o lugar do operário que ela tentou descartar. Ela era, enfim, o seu próprio rascunho, lutando para entender como desenhar uma vida sem ter ninguém para carregar o lápis por ela. Eu fechei a pasta e a guardei em uma caixa para ser doada. Eu não precisava mais daquilo. A clareza mental que o mar de Valéria me deu era o meu maior patrimônio. Eu não era o rascunho de Dara e ela nunca foi a minha obra final. Nós fomos apenas um erro de cálculo que me ensinou a projetar a minha própria felicidade. Na noite anterior ao casamento, Marcos me levou ao pier. Olhamos para a expansão do porto, um projeto que eu liderei e que agora empregava centenas de pessoas na região. Elias, disse ele colocando a mão no meu ombro, muita gente passa a vida tentando ser a cobertura de um prédio, mas são os caras como você que garantem que a base não ceda, que realmente mudam a paisagem. Amanhã você não vai apenas casar, você vai inaugurar a sua obra mais sólida. Eu olhei para as luzes da cidade de Valéria refletidas na água negra do porto. Lembrei daquela frase no estacionamento, dita por uma mulher que achava que o sucesso era um ponto de chegada. Eu agora sabia que o sucesso é o processo, é a madeira que envelhece, é a manutenção constante, é a lealdade que não se compra com envelopes pardos. Eu estava pronto. Amanhã, o alicerce de vidro seria apenas uma memória de um projeto fracassado, e o pilar de madeira e ferro que eu me tornei estaria pronto para sustentar o futuro que eu mesmo escolhi desenhar. O dia do meu casamento com Lúcia não teve o brilho frio do mármore ou o eco impessoal de um auditório de elite. Teve o cheiro do sal vindo do Atlântico e o som das madeiras da pequena capela de Valéria rangendo suavemente com o vento, como se o próprio edifício estivesse respirando conosco. Eu estava parado no altar, vestindo um terno que não parecia uma armadura, mas uma segunda pele. Minhas mãos, ainda marcadas pelo trabalho no porto, estavam limpas e firmes. Elas não carregavam mais o peso do mundo de outra pessoa, elas estavam prontas para segurar a mão de quem caminhava ao meu lado. Quando Lúcia entrou, o tempo em Valéria pareceu parar. Ela não era uma obra final, intocável e gélida como Dara tentava ser. Ela era vida em movimento, uma beleza que não precisava diminuir ninguém para se destacar. Enquanto ela caminhava em minha direção, uma clareza mental absoluta lavou os últimos resquícios de poeira do meu passado. Eu percebi que a maior construção de um homem não é feita de concreto e aço, mas de lealdade e reciprocidade. Durante os votos, minha voz saiu mais alta que o normal, carregada de uma convicção que eu nunca soube que possuía. Eu não prometi ser o alicerce invisível que ela pisaria para subir. Prometi ser o pilar que compartilha a carga. Prometi que nossa vida não seria um rascunho descartável, mas uma obra em constante evolução, onde cada erro seria corrigido junto e cada acerto seria celebrado em par. A festa aconteceu no pátio da nossa cabana, agora expandida e cheia de vida. O diretor Marcos brindou a nossa saúde, chamando-me de o arquiteto do próprio destino. Os amigos que fiz em Valéria, pessoas que conheciam o Elias operário e o Elias gerente, celebravam não o meu cargo, mas o homem que eu escolhi me tornar. Naquela noite, sob o céu estrelado do litoral, eu olhei para o mar e, pela primeira vez em anos, a frase de Dara não causou dor. Você foi o rascunho, Elias, mas eu sou a obra final. Eu sorri para o horizonte escuro. Dara estava certa em uma coisa, embora não da forma que ela pretendia. Eu realmente fui um rascunho.
Eu fui à fase de testes, o período de aprendizado bruto onde descobri minha própria força através da dor e do descarte. Mas ela errou no cálculo final. Uma pessoa não é uma obra final no momento em que recebe um diploma ou um título. Somos obras inacabadas até o último suspiro. A arrogância dela a impediu de ver que, ao me descartar, ela jogou fora o engenheiro que mantinha o mundo dela habitável. Dara permaneceu estática em seu orgulho e por isso quebrou. Eu aceitei ser rascunho, aceitei ser redesenhado pela vida e por isso floresci. Hoje minha rotina em Valéria é sagrada. Acordo com o sol, tomo café com Lúcia e sigo para o porto. Não trabalho mais para preencher o vazio de ninguém, mas para fortalecer a comunidade que me acolheu. A senhora Holanda às vezes passa pela nossa casa e comenta como as flores do nosso jardim são as mais resistentes da vila. Eu sei o segredo. A terra foi bem preparada e as raízes têm espaço para crescer porque o alicerce aqui não é de vidro, é de verdade. Muitas vezes, quando estou supervisionando a chegada de novos materiais, vejo jovens operários chegando com o mesmo olhar de esperança e cansaço que eu tinha há 10 anos. Eu sempre paro para conversar com eles. Eu digo que o trabalho duro é digno, mas que eles nunca devem permitir que o suor do seu rosto sirva apenas para polir a coroa de quem não sabe o valor de uma marreta. A obra final de Dara foi a solidão e o arrependimento em um posto de saúde esquecido. A minha obra, ela está apenas começando. Ela está no sorriso da Lúcia, na solidez do porto de Valéria e na paz de saber que se amanhã tudo desabar, eu tenho as ferramentas e a coragem para desenhar tudo de novo, do zero, com a precisão de quem não tem mais medo de ser rascunho. Porque no fim das contas, quem tem medo do rascunho nunca terá a coragem de ser original.